Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SysEAPRO para realizar um teste não paramétrico de localização, utilizando apenas uma amostra, uma população, com o teste de Wilcoxon. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abrir o programa SysEAPRO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir o programa. Se no desktop do seu computador não tiver o ícone, porque você retirou por algum motivo, busque a pasta, o diretório C. Dentro do diretório C encontra-se a pasta SysEAPRO. Dentro dessa pasta encontra-se o arquivo syseapro.exe. Dê um duplo clique nele que vai abrir o programa SysEAPRO. Com o programa aberto, verifique que na parte superior encontra-se o menu suspenso. O menu suspenso é formado por vários itens, em que entre esses itens está o arquivo, que dentro desse item arquivo você pode criar arquivos novos, apagar, imprimir, ou seja, várias rotinas. Entre os outros itens encontram-se várias rotinas de cálculo proposto para o programa SysEAPRO. Para realizar esta rotina, busque o item testes. O item testes, dentro de testes, vá para não paramétrico, localização, uma população, teste de Wilcoxon. Com o formulário de cálculo aberto, nós aconselhamos, principalmente para os usuários que não têm muita familiaridade com essa rotina, com este programa SysEAPRO, pressionar o botão de interrogação para abrir a caixa de ajuda, de dúvida. Aqui é apresentado o que é o teste, para que serve, como é feito, né? Então é um teste que serve para você avaliar se a massa de dados possui a mediana que você está informando ou não. É basicamente isso. Muitos chamam de teste da mediana. É apresentado dois exemplos, exemplo 32 e o exemplo 33. Vamos utilizar o exemplo 32 como rotina, como o padrão para a gente exemplificar essa rotina, e ele quer saber se essa massa de dados que ele obteve, se ele tem uma mediana de 13,5, uma mediana de 13,5. Então, vamos inicialmente carregar na memória do programa o arquivo exemplo 32. Para isso, selecione o botão aqui de selecionar arquivo, pressione ele. Quando eu pressionei, abriu uma caixa do Windows de abrir arquivos. Então busque aqui o exemplo 32. Se ele não tiver nessa janela principal aqui, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo que você quer carregar na memória. Se ele não estiver nesse local, você tem que informar em que diretório, em que parte você colocou esse arquivo. Selecione esse arquivo e pressione o botão abrir. Então, carregou na memória do formulário agora o exemplo 32. Se assegure disso para você não fazer cálculo com uma massa de dados que não é propícia para ele. Então, temos o exemplo 32 carregado. Isso provavelmente foi uma pesquisa que alguém fez para avaliar valores de um certo produto. Então ele pegou várias informações, 12 informações, e quer saber se a mediana desses valores é um valor de 13,5 ou não. Então vamos
vamos carregar na rotina desse formulário a variável a ser utilizada, porque aqui poderiam existir outras variáveis, mas você quer utilizar esse vetor aqui. Então vamos carregar esse vetor, valor. Ele pergunta: você quer usar algum transformador nesse vetor? Caso sim, utilize o vetor, o transformador que mais lhe convier. Caso contrário, deixe nessa primeira opção, que isso daqui não está realizando nenhum tipo de transformação, porque aqui é o dado, cada observação mais o valor de K, mas K é zero. Então, se K é zero, esse valor permanece o mesmo, não havendo nenhuma alteração. Modifique a precisão decimal que convier para o seu trabalho e finalmente pressione OK. Quando você pressionou OK, ele está piscando aqui na janela de mediana para dizer: você quer que eu teste essa massa de dados com que mediana? Vamos utilizar o que ele aconselhou, 13.5. Você, como profissional, é que tem que saber que valor a colocar para essa mediana e finalmente pressione o botão calcular. É lógico que a gente está aqui deixando o alfa a 5%, ou seja, que os cálculos são baseados em 95% de certeza daquilo que você vai dizer. Então pressione o botão calcular e ele já te apresenta os resultados. Aqui alguns dados estatísticos desses cálculos, mas para a gente o que mais interessa é essa conclusão, essa resposta que ele está apresentando aqui, está ajudando a sugerir você tomar essa decisão, porque foi estabelecido uma hipótese que a mediana é o valor que divide 50% da massa de dados. Pode ser que esse valor 13.5 não seja exatamente o valor numérico, mas é um valor muito próximo. A pergunta é verdade ou não? Ele diz: sim, eu aceito a hipótese de nulidade, que esse valor pode ser um valor considerado como o valor da mediana. Então, caso você pretenda imprimir, temos um relatório, né? Caso você pretenda imprimir esse relatório, pressiona o botão de imprimir, que ele vai diretamente para uma impressora. Caso você queira gravar essas informações do relatório, pressiona o botão gravar, que ele vai abrir o diretório do CISE. Vamos fazer isso, gravar relatório. Então ele abre o diretório padrão, que é o CISEAP.txt, e diz para você gravar aqui. Caso você queira alterar, você pode alterar essa janela e botar o nome do arquivo que você queira. Mas é um formato TXT que é aceito por qualquer processador de texto para você fazer a transferência posterior. Uma técnica muito utilizada também é simplesmente eu selecionar essas informações, faço um Ctrl+C, vou para o meu processador de texto, boto o cursor onde eu quero que essas informações sejam introduzidas e pressiono Ctrl+V. Então todas essas informações são transferidas para o meu processador de texto. Bem, nós esperamos que essas instruções tenham minimizado as dúvidas que você poderia ter com relação a como usar esse formulário para esse tipo de teste. Agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.